Fala pessoal, começando mais um Papo Reto da Fiel aqui no canal do Time do Povo. Já se inscreveu? Já deixou o like? Deixa o like se você está curtindo as informações do Corinthians sempre em primeira mão. A gente passa aqui tudo que vai acontecer no dia do Corinthians, por exemplo, tudo que vai acontecer nesta terça-feira e também tudo que aconteceu ontem, segunda-feira. Ontem à noite, o Corinthians oficializou, agora é oficial, Memphis Depay. Ele gosta de ser chamado só de Memphis, porque Depay é o sobrenome paterno dele e o pai o abandonou na infância, enfim, tem uma história triste e por isso ele gosta de Memphis. Vamos chamá-lo de Memphis. Memphis é jogador do Corinthians até dezembro de 2026. Então são mais do que 2 anos de contrato, porque tem o restinho do mês de setembro, outubro, novembro, dezembro e mais 2 anos. Então quase 2 anos e 4 meses de contrato do Memphis com o Corinthians. O jogador que foi formado no PSV, passou pelo Manchester United, pelo Lyon, pelo Barcelona, pelo Atlético de Madrid, que foi o último clube dele, pela seleção holandesa de futebol, disputou as Copas de 2014 e 2022, é o segundo maior artilheiro da história da seleção holandesa de futebol. Só perde para o Robin Van Persie. Ele tem 46 gols e o Van Persie tem 50. Ou seja, mais 5 gols e ele se torna o maior artilheiro da história da seleção holandesa. E o legal é que o Ronald Koeman, que é o técnico da seleção holandesa de futebol, falou que não vê problema nenhum em o Memphis vir jogar no Brasil para ser convocado para a seleção holandesa, porque segundo o técnico da seleção laranja, o futebol brasileiro é muito disputado, sim. O Memphis não está 100% fisicamente, disputou a última Eurocopa, mas se machucou na última partida, até por isso a doutora Ana Carolina Corte esteve na Europa, ainda está na Europa junto do jogador, foi acompanhar os exames médicos. O Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, também esteve na Europa, foi ele que entregou a camisa do Corinthians ao Memphis, no anúncio oficial, o Corinthians publicou ali o Memphis e o Fabinho Soldado segurando a camisa do Corinthians. A gente sabe que quem vai pagar boa parte do salário, 80% do salário, é a Esportes da Sorte, a patrocinadora do Timão, e o Memphis deve chegar amanhã de madrugada, quarta-feira na madrugada, porque é quando chegam os voos vindos da Holanda. Devem chegar o Memphis, o seu staff, seguranças e tal, o Fabinho Soldado e também a doutora Ana Carolina Corte. E o Corinthians anunciou hoje pela manhã o André Carrijo, jogador que chegou ontem ao Brasil, mas ainda não tinha sido anunciado oficialmente, porque precisou fazer exames médicos, colocar a papelada em dia. Enfim, o Corinthians anunciou o contrato do Carrijo, meia peruano de 33 anos de idade, até a metade do ano que vem, julho de 2025. Então, é um contrato bem menor do que o contrato do Memphis. O Carrijo, quem vai pagar os salários é o próprio Corinthians, mas ele vem de graça porque estava livre no mercado. O nome do André Carrijo saiu no boletim informativo diário da CBF. Então, se o Corinthians amanhã vencer o Juventude, passar pelo Juventude, né, melhor dizendo, na Copa do Brasil, o Carrijo poderá jogar uma eventual semifinal da Copa do Brasil. Para que o Corinthians passe pelo Juventude, tem que vencer por 1 gol de diferença e passar nos pênaltis, ou então vencer por 2 gols de diferença. Então ele pode jogar uma eventual Copa do Brasil, pode jogar a Sul-Americana e pode jogar o Campeonato Brasileiro. O Carrijo está livre para jogar em todas as competições. Já o Memphis tem uma situação mais delicada. Por causa do fuso horário, a Federação Espanhola de Futebol ontem simplesmente estava fechada. Então, um documento da Federação Espanhola que o Corinthians precisava para completar a inscrição do Memphis na CBF não veio, porque a federação estava fechada. E aí o Corinthians não conseguiu inscrever a tempo
o Memphis no boletim informativo diário da CBF. Se o Corinthians passar pelo Juventude, o Memphis não pode jogar pela Copa do Brasil, mas pode jogar a Sul-Americana. A inscrição é até o dia 13, dá tempo, tranquilamente. Pode, inclusive, estrear contra o Fortaleza e pode jogar, claro, o Campeonato Brasileiro. A inscrição do Campeonato Brasileiro vai até o dia 20. O dia 20 é o último dia, né? Mas ele deve ser inscrito até antes no Campeonato Brasileiro para que possa estrear. Se ele não estrear contra o Fortaleza no jogo de ida da Sul-Americana, no Castelão, ele pode estrear, de repente, contra o Atlético Goianiense em casa, na Neoquímica Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Imagina só estrear contra um dos piores times do Campeonato Brasileiro em casa, dá para fazer um montão de gol e já estrear com o pé direito o novo atacante do Corinthians, Memphis. Então, André Carrijo e Memphis completam a lista de contratações do Corinthians neste finalzinho de intertemporada. Eu vou ler aqui, deixa eu ver se eu consigo achar uma colinha. Vamos lá. Além do André Carrijo, Hugo Souza, o zagueiro André Ramalho, os meias Alex Santana, Charles e José Martínez, os atacantes Thales Magno, Héctor Hernandes e o Memphis foram as contratações corintianas nesta intertemporada, que é uma temporada, na verdade, de correção de rumo, né? O Corinthians não contratou tão bem assim no início da temporada, mas fez essas contratações, para mim, muito boas na intertemporada. E você, o que acha? Gostou das contratações corintianas neste meio de ano? Do trabalho do Fabinho Soldado? Deixa aí nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal. Esse foi mais um Papo Reto com a Fiel, com o Marco Belo. Um abração a todos e até a próxima.